Segunda-feira chegou mais uma vez para nós e eu quero saudar a você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. E nós, porque é segunda-feira, vamos estar lendo do Evangelho de Lucas e hoje vamos estar terminando o capítulo 7 deste Evangelho, que resta-nos uma história muito preciosa para a nossa devoção, para nosso aprendizado e esta leitura bíblica nas nossas vidas para a glória de Jesus. Queridos, então vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Nós leremos juntos essa história. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, seria o ideal. Mas se não tem, vamos escutar a palavra de Deus com certeza. De qualquer maneira, nós ganhamos em gastar um tempo ouvindo, meditando e lendo a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Que história gloriosa que nós temos adiante de nós, lenda de Jesus encontrando, perdoando, trabalhando em prol de alguém que era imerecedora a princípio da graça de Deus, mas ali, através dessa história, ensinando já para nós aquilo que ele vinha trazer, a apresentação da graça, do evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? No entanto, eu gostaria de trazer algumas perguntas para a nossa meditação e foi o que me gerou um interesse neste texto, neste dia, e começamos no versículo 42, quando Jesus falou o seguinte: e não tendo eles com que pagar, na verdade no 41, né? Certo credor tinha 2 devedores, ou seja, aquela história que Jesus contou a Simão. O acontecimento eu já li com você aqui, a gente entendeu o que aconteceu. E Simão era o fariseu que questionou a Jesus em seu coração e Jesus lhe respondeu, porque Jesus sabia o que estava no seu coração. Jesus lhe respondeu com uma pergunta, com uma história, como ele faz muitas vezes e assim ensina para nós. E ele perguntou, ele fez uma proposta e disse que um credor, ou seja, alguém que empresta dinheiro, né, tinha 2 devedores, 2 pessoas que deviam dinheiro a eles. E ele disse, um devia 500 dinheiros e o outro 50. Então é uma diferença muito grande, 500 para 50. Você pode botar na sua moeda, eu posso botar na minha, dá para perceber, e claro que isso tinha um valor grandíssimo, não só de dinheiro, mas a nível da diferença também. No versículo 42,
Jesus esclarece que nenhum dos dois tinha condição de pagar, nenhum. Então, eles estavam na mesma situação, mas o tamanho da dívida de cada um deles era diferente. Aí Jesus termina com a pergunta: pois qual deles o amará mais? Ora, de que dívida Jesus estava querendo falar? Ele contou uma história sobre um credor que tinha devedores e o que essas pessoas deviam é dinheiro. No entanto, nessa história, Jesus não queria falar de dinheiro. Amém? Nós entendemos depois do que é que Jesus estava falando. E eu pergunto para você, do que Jesus estava falando? De que mensagem, que perdão ele estava falando? Estava falando de perdão de pecados. Aquela dívida que aquelas pessoas tinham representava a dívida de pecado que alguém pode ter para com Deus. E quando Jesus apontou para aquela mulher e disse: vês tu esta mulher? E colocou a realidade do quanto aquela mulher amou a ele em função do quanto ela pecou, de quão grande era a sua dívida para com Deus. E este é o nosso aprendizado com a palavra de Jesus. E ainda que este texto aqui foi falado sobre a história daquela mulher, houve uma realidade ali de um fariseu, de Jesus e de uma mulher muito pecadora. Quando Jesus tira desta cena e traz para uma pergunta aberta com uma história como ele fez, ele podia estar contando essa história para qualquer um de nós. E as colocações que Jesus fez também foram generalizadas o suficiente para que o ensino de Jesus nessa história seja perfeitamente aplicado na minha vida e na sua vida. E eu vou dizer que conclusão Jesus chegou para Simão. Ele disse o seguinte: quem é muito perdoado, quem é perdoado de muitos pecados, 500 dinheiros em pecado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Agora vamos olhar no contexto da igreja, no contexto da nossa vida. Quem foi você? Quem fui eu? Quando nós chegamos a Jesus, será que a nossa dívida era de 10? Era de 50? Ou estávamos mais perto da casa daqueles de 500 ou até de 1000? Jesus diz uma verdade, algo que ele tem experiência, eu e você não temos. Talvez a gente veja uma pessoa e outra, e na verdade a gente vê que algumas pessoas que vêm do poço de animismo, que vêm de uma prisão espiritual tremenda, que foi usado por Satanás, viveu coisas obscuras, vêm para Jesus e se entregam de uma maneira maravilhosa. Aleluia! E demonstram o amor por Jesus e começam a evangelizar e começam a trabalhar. E essa é uma outra pergunta que eu ficaria e faria para mim e para você. Como é que a gente demonstra na nossa realidade amor? Por quê? Porque Jesus ele disse, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Mas no caso daquela mulher e aquela colocação de Jesus, ele disse, ela demonstrou como, irmãos? Qual foi a cobrança na mesma história, na mesma aplicação de Jesus para Simão? Ele disse, enquanto você não fez isso, ela fez isso. Enquanto você não fez aquilo, ela fez isso. Que aprendizado é para nós? É que nós demonstramos o amor a Deus pelo aquilo que nós fazemos. Amor não se demonstra só por palavras, em verdade, pouquíssimo. Nem por um sentimento escondido que fique lá, sim, eu amo a Deus, eu penso isso uma vez por ano, mas a verdade é que se alguém me perguntar, eu e você dizemos amo a Deus. Não, Deus não cai nessa, no melhor dos sentidos, me entenda, por favor. Deus entende, Jesus falou aqui claramente que o amor ele pesa. Quando você ama o seu esposo, você demonstra. Às vezes eu me pergunto ao meu esposo, você se sente amado? E ele diz sim. E eu disse, por quê? E aí ele vai falar as coisas que eu faço que demonstram para ele que eu o amo. Não é diferente com o Senhor. E ele deixou claro para nós neste texto.
Ele diz: Simão, você não fez isso, Simão. Mas essa mulher fez aquilo. Você leu comigo aqui a verdade da história. Então a pergunta para nós primeiro é: quem somos nós? Nós somos um dos muito perdoados ou um dos pouco perdoados? Quem são os muito perdoados? Com certeza, como aquela mulher julgada pelo fariseu, era uma pecadora. Não sei o que ela fazia, que caracterizava naquela época chamá-la de uma pecadora, mas ela era reconhecida pela sociedade como uma pecadora. Portanto, deve ser algo que era bem denigrante que aquela mulher fazia. Amém? Então ela foi muito perdoada. E mesmo Jesus faz a comparação. Alguém que devia 500 versus alguém que devia 50. Quem é você? Quem sou eu? De onde nós viemos? Quanto Jesus nos perdoou? E quem são aqueles a quem são pouco perdoados? Talvez alguém que nasceu no meio evangélico. Cresceu sendo filho de crentes e não, vamos dizer com as nossas palavras simples, não aprontou muito. Precisava do perdão? Claro, nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós pecamos, a nossa natureza é pecaminosa. Todos precisamos nos arrepender, aceitar a Jesus, mas a verdade é que alguns só deviam 50 em termos de número de pecados e até talvez de abominação e níveis diferentes de pecados que possam ser cometidos. Amém? Talvez alguém, né, que era religioso de outra religião, mas muito piedoso. Alguém como Cornélio, por exemplo, no exemplo bíblico, que quando vem, talvez fosse um pouco pecado, ainda que ele vinha do mundo pagão. Enfim, eu não quero julgar detalhes. Mas aqui mesmo estava um fariseu que talvez prezou a sua vida em viver a lei de Moisés, mas com certeza falhou, e ele sabe, lembra-se do exemplo que Jesus deu da mulher adulta, que ele disse que quem não tiver pecado atira pedra, ninguém teve coragem, ninguém pôde fazê-lo, porque todos pecaram, mas a dívida deles era menor, num certo sentido. E aí eu pergunto, como é que nós demonstramos a Deus o nosso amor? Porque, mais uma vez, vamos deixar isto bem claro. Não podemos enganar a nós mesmos. Se amamos a Deus, nós demonstramos este amor. E a pergunta é para você e para mim. Talvez você veio de uma situação tão terrível e quando você se converteu, você demonstrava muito o seu amor. Como? Como eu já citei algumas coisas. Você era fervoroso no louvor, você estava em todos os cultos, você chegava na hora nos cultos, você intercedia pelas pessoas, pela igreja, você evangelizava, você adorava ao Senhor de verdade, sentia, buscava a graça, os dons de Deus. Muito amava. E aqueles de nós que fomos talvez pouco perdoados, será que já vivemos isso? E eu pergunto, talvez você, como eu fui uma pessoa que nasci no Evangelho, desde criança, precisei aceitar Jesus, precisei ser perdoada, pequei já depois no meu caminho, de necessidade de pedir perdão ao Senhor, aleluia. Mas talvez em termos comparativos com alguém que veio do mundo, que viveu tantas outras coisas abomináveis, foi menos. Mas se alguém me perguntar, você ama a Deus? Eu vou dizer sim, eu amo a Deus. E a pergunta é a mesma. Como é? O que você faz? Porque Deus pesa, vê o nosso amor. Não é porque eu digo que eu amo. Porque quem ama, demonstra. É diferente a maneira que a gente demonstra um do outro. Mas e a Deus? Nós demonstramos de uma certa forma da mesma maneira. Quem ama, conversa, quer estar junto com a pessoa. Se nós não temos tempo para falar com Deus, será que verdadeiramente nós podemos dizer que amamos a Deus? Tememos a Ele, respeitamos, sabemos que Ele é verdade, queremos amar, mas será que nós estamos demonstrando amor para com Deus? Se nós não gastamos tempo com Ele, se nós não ouvimos aquilo que Ele tem para nos dizer, nós ouvimos os pregadores, os conferencistas que agradam aquilo que a gente quer ouvir. Mas será que nós damos ouvidos àquilo que Deus quer falar para nós? Graças a Deus. Se você está aqui, glória a Jesus, com certeza você quer ouvir. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus também ali, já depois de ressurreto, chama
a atenção da igreja de Éfeso, dizendo que o vosso problema eu tenho contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. E alguns de nós fomos muito perdoados, mas ao passar muito tempo de crente também, nós deixamos o nosso primeiro amor. Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, nos fortalecer neste dia por esta palavra, a pensarmos na nossa vida o que é que nós antes fazíamos, que naturalmente, ao termos sido muito perdoados, nós começamos a fazer em agradecimento a este Senhor que nos perdoou, que nos tirou da prisão do pecado e do mundo que nós vivíamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O que nós fazemos por aquele que nos revestiu do Espírito Santo, quando nós clamamos a Ele que assim fizesse. O que nós fazemos por aquele que ouviu o nosso clamor numa necessidade familiar e operou o milagre na nossa vida. O que fazemos por aquele que tem sido um amigo fiel e que nos deu a maior esperança que alguém pode ter, a esperança da vida eterna. Será que nós demonstramos amor pelo nosso Senhor, pelo nosso amigo, Jesus Cristo? E neste dia eu gostaria que você pensasse sobre isso e fizesse uma oração depois com o Senhor, talvez pedindo perdão. Eu acho que todos nós vamos precisar fazer esta oração, mas ao mesmo tempo nos sentar com Ele e dizer: Senhor, eu quero fazer mais isto, eu quero caminhar mais num caminho, aleluia, de agradar ao Senhor, porque amigo, aquele que ama, quer agradar aquele que é amado. Glória a Jesus. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que vai te levar a cada vez mais demonstrar amor por aquele que muito te perdoou. Eu termino a nossa apresentação deste dia disponibilizando para você o mês de junho. Já estamos passados do meio deste mês, mas um calendário que nós preparamos com muito carinho para você. E afinal, a gente já disponibilizou este devocional do YouTube através do WhatsApp. Então, alguns de vocês que estão me ouvindo neste dia já vieram pelo link, não é? Pelo canal da comunidade Simple Pentecostal, do devocional do Simple Pentecostal, pelo WhatsApp. Portanto, você já recebeu este vídeo lá. Se você quiser receber o vídeo pelo WhatsApp também, na descrição deste vídeo vai estar lá o link, onde você vai entrar numa página, automaticamente vai dizer: eu quero receber, e você vai ser parte desta comunidade também, que nós estaremos postando a cada dia este devocional e alguma outra coisa que nós tenhamos para postar. Mas também na descrição deste vídeo eu vou colocar para você, tá? O arquivo com este calendário bonitinho aqui que eu preparei, aonde você vai colocar a leitura do dia. Você veja que hoje é dia 19, né? Do mês de junho, e eu coloquei aqui Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, foi a leitura que a gente fez. Este foi o nosso devocional leitura. E aqui embaixo, você veja que eu coloquei 3 coisinhas diferentes. Um é um cheque, né? Outro é um joinha e outro é um fogo. E aqui embaixo está a legenda. Então, o cheque é uma oração cumprida, ou seja, que hoje no meu dia, antes de eu dormir, né? Foi só um exemplo aqui, eu vou tirar um tempinho de oração, mas este tempo, pela minha fraqueza, pelo meu cansaço, porque eu estava enfermo, o que for, foi um tempo que eu só orei rapidinho, né? Mas eu cumpri um período de oração. Então, se acontecer isso com você, você coloca no verde, mas sinta-se vitorioso, aleluia, porque você terminou o dia, aleluia, tendo um tempinho que seja pouco para o teu mestre, o teu Senhor, o teu Salvador Jesus Cristo. Mas um dia que você orou um tempo, talvez pela manhã lavando a louça, ou você que estava dirigindo para o seu trabalho, ali fechou os seus olhos, ou com o olho aberto, mas se estiver dirigindo tem que ser com o olho aberto, né? Então orou ao Senhor e sentiu uma graça do Senhor, pôde interceder pela igreja, não é? Esteve em contato com Deus, então coloca um joia porque foi uma oração abençoada. E se esta oração seja na rua, mas principalmente se você teve um tempo em casa com o Senhor, mas não precisa, irmãos, essa é a nossa vida, a Bíblia nos chama a orar sem cessar, aonde nós estivermos, Ele está conosco. Se você teve um tempo de oração onde você sentiu o fervor de Deus, onde você sentiu que o Espírito Santo esteve presente usando você na intercessão, né? Até você falou em línguas estranhas, esteve sentindo aquela graça espiritual de fogo da presença do Senhor, então põe o círculozinho no fogo, aleluia, mostrando que você, lembrando-se a você que neste dia você teve uma oração abençoada. Com isso, eu quero que você olhe a cada semana ou a cada mês, que você pelo menos um dia por semana
passe da oração cumprida para pelo menos o joinha. Quando você olhar para a sua semana, olhar para o mês, que você tenha 1 ou 2 orações de fogo. Aleluia. E quisera Deus fosse todo dia. Mas a realidade do nosso dia a dia é que não é, né, irmãos? Você sabe. E pode concordar comigo, se você vive diferente, Deus abençoe você grandissimamente. Na minha fraqueza, muitas vezes são orações que cumpri, às vezes até em verdade não cumpri. E agradeço a Deus por essa ideia que tem sido de ajuda para mim também, para cada dia saber, não, eu quero marcar lá que eu orei ao Senhor Jesus neste dia. E se nessa oração eu fui abençoada, foi um pouquinho mais, passou ali de 1 minutinho, 2, que eu estive na presença do Senhor, então foi uma oração boa, eu vou botar o joinha, e se eu sentir a presença de Deus extraordinariamente linda, como Ele sempre está para nos abençoar quando nós temos tempo de estar com Ele, então colocaremos o fogo para a glória do Senhor. Espero que você goste disso, pode baixar, fique livre para fazê-lo, que Deus abençoe e você tenha um feliz dia na presença do Senhor. Amém.